Com Gumball e Darwin literalmente virando o Skibidi Toilet e faltando pouquinho pra uma referência a Six Seven, o mundo maravilhosamente estranho de Gumball finalmente voltou. E ele tá lotado de referências que você provavelmente nem percebeu. Então vai deixando seu like e vem comigo, porque hoje a gente vai passar pelos 20 novos episódios e encontrar todas as referências escondidas da nova temporada de Gumball. Logo na abertura da temporada, o Darwin é expulso do grupo do anuário da escola de Elmore e acaba se juntando a Claire, a Terry e a Masami, que literalmente se revelam bruxas. Além de ser uma referência direta ao filme Jovens Bruxas, para completar, no final do episódio, quando Darwin decide abandonar o trio de bruxas, aparecem 3 vampiros para recrutar ele. A gente tem o Edward do Crepúsculo, esse outro cara aqui de Castlevania e a Mavis de Hotel Transilvânia. Gumball e Darwin estão escolhendo um filme que é uma paródia perfeita daqueles filmes bootleg de camelô que misturam filmes famosos tipo Ratatouille e Kung Fu Panda nesse caso. Mais pra frente, quando eles tentam pensar num plano pra recuperar a atenção da Sarah, já que ela não é mais a fã número 1 deles, eles começam a sugerir talvez soluções ou reviravoltas cinematográficas, como por exemplo adicionar um bebê na história, zoando esse vício que algumas produções têm de jogar um bebê do nada pra tentar criar uma trama forçada ou só pra vender bonecos, tipo esse ano quando aconteceu de nascer mais um bebê na família da Peppa Pig. Gumball e o Darwin são animados iguais a personagens clássicos da Disney, que por curiosidade foi feito pelo James Baxter, o mesmo animador que trabalhou em A Bela e a Fera e o Corcunda de Notre Dame. Quando a Sarah tá prestes a ser atropelada pelo ônibus escolar, a série brinca com a expectativa do público usando uma edição exageradamente dramática que mistura o pacing de novela mexicana e até de alguns animes tipo One Piece, que esticam momentos dramáticos por muito mais tempo que o normal. Durante essa construção de um plano mirabolante, que o Gumball procura por algo um pouco mais estimulante, o que leva os irmãos a imitarem o Skibidi Toilet atrás da Sarah. Essa não é a primeira vez que a gente tem brain rot nessa nova série e eu tô só imaginando o que vem para as próximas temporadas. Quando a sorvetinha começa a enlouquecer de vez, os irmãos aparecem pulando de uma janela para outra e dão de cara com ela, voando de volta usando exatamente o mesmo som e efeito do Flappy Bird, aquele jogo que sumiu da internet há uns anos atrás. Um jumpscare bem parecido com aquela cena da escada de O Iluminado. E quando os irmãos aparecem no lado dessa aberração aqui, a gente tem versões cartunescas do que parece ser o Kanye West, a Lady Gaga, a Rihanna, a Hillary Clinton e o Timothée Chalamet. A gente tem uma passagem totalmente feita em anime, mais especificamente baseado em A Rosa de Versalhes, um mangá clássico que foi recentemente adaptado e é famoso por seu drama intenso, closes exagerados e uma estética quase teatral. Quando a Nicole começa a se preocupar com o futuro do Gumball, a série mostra alguns flash-forwards bizarros dele adulto. No primeiro, ele se recusou a assistir Os Meus Amigos Gêmeos Investem e aparece como investidor de criptomoedas falido. No segundo, o dedão do pé dele está infeccionado com um fungo bizarro que cresce e faz exatamente o mesmo som dos infectados de The Last of Us, fazendo referência à série de jogos pós-apocalíptica, que não é a primeira vez que Gumball referencia. Na grande feira de carreiras da escola, o episódio já começa com o policial Rosquinha dando dicas de autodefesa numa paródia direta daqueles vídeos virais do começo da pandemia, onde policiais ensinavam técnicas completamente inúteis que só funcionariam se o agressor fosse um NPC. Quando a Yuki e a Nicole se encontram, elas assumem versões em estilo anime, com direito até uma fusão e batalha no melhor estilo Dragon Ball Z. A gente ainda tem essa cena extremamente vergonha alheia da Nicole mandando um floss e um dab em 2025. Gumball e Darwin aparecem usando aquele suéter de luzinhas exatamente igual ao da Mabel de Gravity Falls. No shopping, quando a gente encontra o Ricardo trabalhando no lugar da Nicole, é revelado que quem tá controlando ele é a Anaís no melhor estilo Ratatouille. A gente tem uns bonecos bem familiares, como o Palhaço Bizarro de Elmore, uma versão acabada que parece referenciar o Chuck da série de TV e uma boneca possuída que parece uma mistura de Annabelle com Megan. Quando o Noiazinho que chora som de violino aparece para agradecer o que eles estão fazendo pelo Natal, dá pra perceber que ele é 100% baseado no Pequeno Tim do clássico Um Conto de Natal. Na grande cena de perseguição com o policial Rosquinha, o Darwin joga o martelo do Thor contra o carro da polícia e usa outros itens mágicos que transformam ele numa lagarta de montanha-russa de parque infantil e depois em ninguém menos que o Jake de Hora de Aventura. No episódio que explora o passado do 8, a estética inteira vira uma homenagem a videogames e gráficos 8-bit, incluindo uma cena que recria aquela vibe Vaporwave que ficou bem popular alguns anos atrás. Logo no começo, o Gumball joga Space Invaders, o que puxa uma discussão com o 8. Logo em seguida, quando o 8 quase ataca a Penny, o Gumball manda um...
fazendo referência direta ao jogo que tem o mesmo nome. Para controlar seus impulsos, o Gumball sugere que o 8 baixe um aplicativo de relaxamento igualzinho àqueles anúncios irritantes que vivem aparecendo por toda a rede social no mundo. Isso vira outra piada melhor ainda quando surgem 80 milhões de pop-ups que nunca são o jogo que prometem. E quando a gente descobre que a vida do 8 é literalmente um videogame rodando na dificuldade máxima, Gumball e Darwin exploram com ele uma sequência inteira de referências, indo de Mario Kart até Paperboy e o próprio Bomberman. Também não dá pra esquecer que é nesse mesmo episódio que o Darwin faz uma expressão muito parecida com a do Speed naquele vídeo do My Mom's Kinda Homeless. O Gumball e a Nicole fazem referência direta ao Godzilla e essa outra criatura aqui que eu não vou arriscar dizer o nome. Ricardo, Anaís e Darwin fazendo o mesmo sinal com as mãos e sumindo. A briga do Gumball com a Nicole no carro igual ao Sunburn com a mãe nessa cena. E a hora da Nicole volta a recriar visualmente o poder do Goku de Dragon Ball. O episódio começa com o Gumball participando de uma sessão de roast de 2 horas. Esse é um formato de comédia tipo stand-up, onde uma pessoa vira alvo de piadas exageradas e o alvo aqui, óbvio, é o Alan, que aguenta tudo calado. Mas depois ele revela que aquele na verdade é um evento beneficente e o Gumball precisa lutar com o fato de que ele acabou de ser muito otário de graça. Durante esse rápido videoclipe a gente tem referências ao filme Dinossauro da Disney, Gladiador, Oliver Twist e a história da Maria Antonieta. Quando ele decide de vez abandonar esse traço de personalidade, ele manda até uma referência ao raio. From now on, I will only say nice things. No more negative words like wrong or Ohio! E essa cena de luta no final recria o plano sequência lateral muito parecido com aquele de Deadpool e Wolverine. A gente vê a família Watterson assistindo a um programa de culinária na TV apresentado por uma mulher, tipo a versão Elmore da Ana Maria Braga. Quando surge a decisão questionável do Gumball e do Darwin de largarem tudo pra viver na natureza, a referência do reality Largados e Pelados. A Anaís protestando pela preservação dos habitats naturais dos animais é um aceno bem claro a Greta Thunberg, e também a todo o movimento ambiental jovem que virou símbolo global nos últimos anos. E tem aquele meme clássico do esquilinho aqui também. Quando o Sr. Pequeno é demitido, ele é substituído por uma nova conselheira que começa a rotular os alunos com etiquetas extremamente redutoras. Quando o Gumball confunde o real significado do seu rótulo, ele passa a se comportar como uma personalidade do Flop Talk, com direito a preenchimento labial e uma energia meio Trisha Paytas. A transformação final do Gumball com todos os rótulos acumulados referencia diretamente as transformações da Sailor Moon. E quando ele abre a porta da sala da nova conselheira, a silhueta dele é praticamente idêntica à entrada do Hagrid em Harry Potter e a Pedra Filosofal. No apocalipse de pegadinhas, a gente tem a Terra recriando o meme do doguinho com o This is Fine com a casa pegando fogo. Aquela buzinha insuportável que era muito famosa em 2013, o Trump jogando golfe, a pegadinha do ICUP e essa aqui do shampoo que é bem famosa. Gumball e Darwin são encurralados no estilo de The Walking Dead, com o Larry segurando um taco de beisebol igualzinho ao do Negan, tanto no visual quanto na postura. Quando o Gumball tá levando o dever de casa pra Anaís na escola e ele é avisado pra não passar pelo atalho do parque por causa de um cisne agressivo, ele descreve a criatura como o Timothée Chalamet dos pássaros. Na hora de medir o pulo perfeito na obra, aparece uma referência ao meme da Nazaré Confusa, com aquelas fórmulas flutuando em volta da cabeça. Sim, um meme brasileiro em Gumball. E quando ele finalmente pula, o som é exatamente do jogo clássico do Mario. Chegando no objetivo, o Gumball ainda recria 2 danças icônicas, a do Bully Maguire de Homem-Aranha 3 e a do Joker na escadaria. O Gumball escorrega, cai de cara na bunda de um cara aleatório e acaba sendo literalmente jogado pra fora do próprio corpo. Quando o Batata vira oficialmente um homem, o episódio vira uma sequência de piadas sobre ser adulto. Eles aumentam as configurações de TV até virar um e-rape, eles vão no cinema pra assistir a um filme proibido, e no fundo dá pra ver o pôster de um filme chamado Man-Man, que é uma piada óbvia com Spider-Man, Superman ou qualquer outro super-herói com Man no final, né? O episódio ainda traz de volta o Trump como um bebê, o que também ecoa aquele meme antigo do Baron Trump que viralizou no começo desse ano. I like my suitcase. Quando o Darwin vê o Ricardo e o Harold, o pai do Tobias, disputando quem é mais macho, ele chama aquilo de masculinidade tóxica, parodiando aqueles caras de Lux Maxim que vendem a ilusão do corpo perfeito e vida perfeita pra pré-adolescente na internet. E ainda tem o Gumball sofrendo e recriando aquele viral do Alien todo ressecado só no pó. No episódio em que o João Banana decide usar calças, ele compara o Philip ao Gaguinho dos Looney Tunes, já que os dois só usam a parte de cima da roupa. E no pátio da escola, quando o Gumball se recusa a aceitar a nova escolha do João, a série ainda faz uma referência a essa cena aqui de Todo Mundo em Pânico 2.
Quando Gumball e Darwin viajam para o submundo para encontrar um corpo para Carrie, a série constrói isso com uma descida pelo inferno de Dante, passando por níveis, subníveis e camadas diferentes de horrores. Nesse caminho a gente chega até a encontrar o Drácula e minhocas gigantes que lembram aquelas de Beetlejuice. O episódio final, chamado de A Reescrita, é cheio de autorreferências. A gente vai desde o Gumball vendo seu visual se transformando ao longo dos anos até uma citação à mudança das vozes na série original. O episódio brinca com a ideia de que o próprio roteiro está sendo reescrito em tempo real usando elementos que já existem dentro da própria série. Uma dessas referências é a boneca da irmã do Tobias aparecendo no canto de uma das cenas como um lembrete de uma personagem que sumiu da série há mais de 10 anos e nunca mais voltou. Mas é na cena do embate entre o Gumball e o Robbie onde a gente tem mais referências. A armadura do vilão lembra do Galactus do Quarteto Fantástico, as paredes se movem igual no filme A Origem. O Gumball pega o machado e cai numa pose muito parecida com o Jack de O Iluminado. Depois ele ataca num quadro idêntico àquele de Thor Ragnarok. E no final de tudo, quando o Robbie veste o manto para controlar a Van Misteriosa, o visual lembra um pouco o Ultra T do Ben 10. E é isso. Com certeza eu deixei passar alguma referência, então se você viu alguma que eu não vi, deixa aí nos comentários pra gente completar isso aqui junto. Aproveita e me conta também qual você mais curtiu e qual você não queria que tivesse aparecido nessa temporada. E pode comentar mesmo se for o Skibidi Toilet. Esse vídeo, galera, deu um trabalhão, então se vocês puderem deixar o like e hypar, vocês vão ajudar mais do que imagino. E é claro, se você é novo aqui, se inscreve no canal pra mais conteúdo sobre Gumball. Aqui é o Soluço e valeu, plebes.